como cobrar na advocacia criminal. Esse tema envolve honorários na advocacia e, logicamente, que gera muitas dúvidas e muitas angústias. Eu quero, ao longo desse vídeo, passar algumas informações importantes sobre a cobrança de honorários na advocacia criminal e eu espero que te ajude. Meu nome é Cristiane Dupré, sou advogada e criminalista no Rio de Janeiro, atuo como presidente no Instituto Direito Penal Brasileiro e coordeno o curso de prática na advocacia criminal, onde nós temos alunos, advogados, criminalistas por todo o Brasil. Então, vamos lá. Primeiro ponto que envolve a cobrança de honorários é cobrar aquilo que está na tabela da OAB, cobrar abaixo, cobrar acima. Primeira dica que eu te dou, na verdade, é um conselho: sempre que possível, procure não cobrar abaixo do que está na tabela da OAB da sua região. Para você ter acesso a essa tabela, é muito fácil, você vai consultar o site da sua seccional da OAB, vai baixar a tabela de honorários e vai consultar a tabela. Exemplo, você está sendo procurado para atuar num processo de execução penal. Ou então, para fazer um livramento condicional dentro do processo de execução, uma progressão de regime, você pode ter a tabela da OAB como referência para verificar, olha, pela tabela da OAB, qual é a cobrança de honorários aqui para atuar em um processo de execução criminal, ou então para atuar em uma ação de revisão criminal. O que está proposto ali? Por exemplo, 9 mil, 10 mil reais? Estou te dando um exemplo do que eu já vi de cobrança de honorário da tabela da OAB de algumas regiões em relação à ação de revisão criminal, que foi o exemplo que eu acabei de te dar. Então, algumas pessoas, elas acabam cobrando muito abaixo da tabela da OAB. Qual é o problema disso? O problema é que isso faz com que haja um círculo vicioso. Ou seja, o advogado desvaloriza muito o trabalho dele, o cliente começa a ver o trabalho do advogado dessa maneira, ou seja, sem o devido valor, sem o valor que efetivamente aquele trabalho tem. E o que vai acontecer é que novos clientes que serão indicados possivelmente vão esperar que o advogado cobre aquele mesmo valor anterior. E é muito difícil, com o passar do tempo, você sair desse círculo. Lógico que existem inúmeros fatores que funcionam aí para você saber exatamente quanto você pode cobrar. A localidade onde você exerce a sua advocacia, é interior, é capital, tem muitos advogados naquela área. Por isso que alguns pontos são tão importantes até para que você possa cobrar mais. Mas é muito importante você entender que para você cobrar mais alto, o cliente ele precisa visualizar o quê? Valor no teu serviço. Ele precisa entender que realmente é algo diferenciado, que você é diferente, que contratar você vai trazer algo diferenciado para a atuação, por exemplo, naquele processo dele, ou no acompanhamento do inquérito policial, se ele estiver sendo investigado. E para isso é que você precisa observar algumas coisas muito importantes. Exemplo, demonstrar muito a sua expertise. Ser um advogado que tem uma autoridade na sua área de atuação. E como você faz isso? De várias maneiras. Mas para isso é inquestionável que você precisa conhecer e dominar o marketing jurídico. Então, olha, se você é aquele tipo de advogado que pensa assim, não gosto de marketing, não quero saber disso, não me importo, você precisa rever esse seu posicionamento, essa sua opinião, viu? Hoje em dia, vários escritórios já estão, por exemplo, anunciando no Google Ads. Se você pegar o Google, fizer uma busca, por exemplo, advogado criminalista e colocar ali a sua região, RJ, SP, se for São Paulo, você vai perceber que nos primeiros resultados aparecem sites ali com anúncio, ou seja, a pessoa está pagando para aparecer ali nas primeiras buscas. E lógico que isso traz muito mais pessoas interessadas. Não necessariamente clientes de imediato, mas pelo menos pessoas que vão entrar em contato, que vão procurar saber sobre o seu serviço. E para isso, mesmo que você vá contratar alguém, vá contratar um gestor de tráfego para o seu site, por exemplo, você precisa conhecer marketing jurídico. Nas suas redes sociais, você tem se apresentado como um advogado de autoridade na sua área de atuação? O nicho que você escolheu na sua região é um nicho que tem muita concorrência ou baixa concorrência? Eu tenho falado muito, por exemplo, sobre o nicho de execução penal. Como eu te falei no início do vídeo, eu atuo em consultoria na área de execução penal. Então, eu faço pareceres, por exemplo, para advogados que já estão atuando no processo de execução, faço consultoria para esses advogados. E o nicho de execução penal ele é um nicho muito diferenciado. Por quê? Muitas pessoas não estudam a fundo na faculdade. Então, muitos não exercem advocacia criminal dentro do tema execução penal. Existem vários outros nichos promissores. É interessante que você pesquise na sua região. Pesquise esse e outros nichos, veja se vale a pena você atuar, se de repente vale a pena você fechar parcerias com escritórios. Tudo isso vai ajudando a desenvolver a sua autoridade, a demonstrar a sua expertise e, logicamente, que com o tempo isso reflete diretamente
no valor que o cliente vai enxergar pelo seu serviço e automaticamente, como via de consequência, no quanto você pode cobrar de honorários. Lembrando que você deve, quando conversar com o cliente, né, de preferência, fazer uma proposta elaborada mostrando tudo o que inclui aquela sua atuação. O que o cliente vai ter direito, quando o cliente vai poder falar com você, como é o seu atendimento. Você vai ter um atendimento a ele de consulta, de repente, semanal ou com uma periodicidade quinzenal. Tudo isso precisa estar claro. Ele precisa entender o que faz parte dessa contratação. É importante também que o seu contrato de honorários seja um contrato muito detalhado. Se você já é nosso aluno, nossa aluna no curso de prática na advocacia criminal, lá tem vários modelos. Modelo de contrato de honorário para cada situação que você possa atuar, porque elas podem ser diferentes, viu? Tem modelo também de procuração. Então, muitos advogados, no anseio, principalmente no início, querem começar a advogar logo, querem pegar aquele primeiro processo e não se preocupam. Não se preocupam em fazer um contrato de honorários, não se preocupam nem no primeiro momento, às vezes, de pegar a procuração. Olha que loucura. Então, tudo isso tem que fazer parte dessa estrutura que você precisa dar ao seu profissionalismo na advocacia criminal para que você venha se preocupar enquanto você vai cobrar por esse seu serviço. Outro aspecto que você precisa levar em consideração também é que ao fazer essa cobrança de honorários, você precisa saber tudo que você vai despender, não somente de tempo. Exemplo, mais uma vez eu vou utilizar aqui o processo de execução penal. Você pode analisar um processo de execução penal em que o cliente ele tenha sido condenado a uma pena de 5 anos, mas pode ser que a pena dele seja uma pena de 80 anos. Então, quanto tempo vai durar o seu trabalho naquele processo de execução? É claro que você precisa levar isso em consideração. As hipóteses elas não são idênticas. Você pode, por exemplo, cobrar um determinado valor, ter um parâmetro, ter uma base, que pode até ser a tabela da OAB, e de repente cobrar mais um valor adicional por ano de pena, por ano de execução. Uma dica também. Outro fator é que você precisa levar em consideração tudo aquilo que você gasta, tudo aquilo que você tem que investir. Tem escritório, não tem escritório? Faz algum treinamento, não faz? Paga parcelado? Você precisa colocar ali até as mínimas coisas, a internet que você despende, luz, telefone, enfim, tudo ali, roupa, tudo que você gasta para conseguir exercer a sua profissão. Porque se você fizer diferente, se você simplesmente for cobrando sem levar isso em consideração, pode ser que você tenha aí, quando você vai fazer ali o teu balancete, né, a tua planilha, pode ser que você acabe tendo prejuízo, né? E nem no início o prejuízo ele é adequado. Eu sei que às vezes a gente dá um passinho para trás para dar 2 para frente, mas é importante sim você levar em consideração esses custos mínimos que você tem. Então, olha, basicamente, dicas que eu passo para você agora. Qual é o valor do seu serviço? Não estou falando de preço, estou falando de valor. O que você oferece de diferente? Que o cliente vai olhar para você e vai pensar, nossa, aqui tem um valor realmente nesse serviço, vale a pena eu pagar o preço que esse advogado está me cobrando. Então, muitos clientes acabam contratando advogados que cobram muito mais que outros. Por que será? Eles fazem exatamente a mesma coisa? Qual é o valor que o cliente está vendo naquele advogado? Para isso, você precisa demonstrar sua expertise, escolher um bom nicho de atuação, logicamente se preocupar com marketing jurídico, ter uma rede social mais profissional, ter o site do seu escritório, de preferência patrocinar no Google o site do seu escritório. Então, é importante que você entenda de marketing sim. O conhecimento do advogado criminalista não pode mais ser um conhecimento apenas de direito penal ou de direito processual penal. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas e até o nosso próximo vídeo.